Êxodo capítulo 28. Farás aproximar de ti, dentre os israelitas, a Arão, teus irmãos e os seus filhos com ele, para que sejam meus sacerdotes, a Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas para esplendor e ornamento. Dirás a todas as pessoas hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria, que façam vestimentas para Arão, para consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão vestimentas sagradas para o teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Farão o efode bordado de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. 2 ombreiras nele serão fixadas. Ele aí será fixado por suas 2 extremidades. O cinto que está por cima dele para sustentá-lo, formando uma só peça com ele, será do mesmo trabalho: ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos israelitas, 6 nomes em uma e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Como faz quem trabalha a pedra para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos israelitas, engastadas com ouro ao redor as farás. Porás as 2 pedras nas ombreiras do efode, como memorial para os israelitas, e Arão levará os seus nomes sobre os ombros, à presença de Yahvé, para memória. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engastes. Farás o peitoral do julgamento. Tu o farás bordado como o efode, de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Colocarás nele engastes de pedra dispostas em 4 filas, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda na primeira fileira. Na segunda, um carbúnculo, uma safira e um diamante. A terceira fileira será de jacinto, ágata e ametista. Na quarta fileira, berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos israelitas, 12, como seus nomes. Estarão gravadas como selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas como um cordão, de ouro puro, e farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do efode, na sua parte dianteira. Farás 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla interior, junto ao efode. Farás igualmente 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 ombreiras do efode, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura sobre o cinto do efode. Prender-se-á o peitoral através de suas argolas, as argolas do efode, com um cordão de púrpura violeta, para que ele fique por cima do cinto do efode e não possa desprender-se do efode. Assim, Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do julgamento, sobre o coração, quando entrar no santuário, para a memória diante de Yahvé continuamente. Porás também no peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar na presença de Yahvé. E Arão levará sobre seu coração o julgamento dos israelitas diante de Yahvé continuamente. Farás o manto do efode todo de púrpura violeta. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será debruada com a abertura de um colete, para que não se rompa. Ao redor da sua orla inferior, porás romãs de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, e entre elas, em todo o redor, campainhas de ouro. Haverá em toda a orla do manto uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Arão o vestirá para oficiar, para que se ouça o seu ruído quando entrar no santuário diante de Yahvé, ou quando sair, e assim não morra. Farás uma flor de ouro puro, na qual gravarás, como se gravam os selos, consagrado a Yahvé. Atá-la-ás com um cordão de púrpura violeta, de maneira que esteja sobre o turbante.
deverá estar na sua parte dianteira. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade concernente às coisas santas, que os israelitas consagrarem em todas as suas santas oferendas. Estará continuamente sobre a sua fronte, para obter para eles favor diante de Yahvé. Tecerás uma túnica de linho fino, farás um turbante de linho fino e um cinto com trabalho de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos. Far-lhe-ás também barretes para esplendor e ornamento. E com isso vestirás a Arão, teu irmão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, dar-lhe-ás a investidura, e os consagrarás para que exerçam o meu sacerdócio. Fazes também calções de linho para cobrir a sua nudez. Irão da cintura às coxas. Arão e seus filhos os vestirão quando entrarem na tenda da reunião, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, a fim de não incorrerem em pecado e não morrerem. Isto será um decreto perpétuo para Arão e para sua posteridade depois dele. Ai, se eu ler mais uma vez, túnica escarlate, túnica carmesim e vinho fino, vou ficar maluco, mas enfim. A gente segue aqui então com as recomendações sobre os sacrifícios e o santuário. É muito texto, mas enfim, ainda tem mais alguns capítulos sobre isso. Vai até o capítulo 32, então já passamos na metade agora, né? É a parte um pouco mais repetitiva, mais chatinha, mas que tem umas coisas legais. Daqui o que eu tiro, primeiro, a primeira ordem de sacerdotes da Antiga Aliança vai ser os descendentes de Levi, né? No caso aqui, começa com Arão e seus filhos. Aqui Arão seria o primeiro sumo sacerdote, né? E é interessante porque isso vai gerar algumas polêmicas até em Israel sobre quem pode ser sacerdote ou não. Mas isso não é mais válido na nova aliança, né? Não tem que ser mais da tribo de Levi para ser sacerdote, né? Afinal, os padres não são descendentes de Levi. Mas isso acontece porque são de outra ordem, né? Enquanto a gente segue aqui a ordem de Levi e de Arão, a ordem dos sacerdotes da nova aliança é a ordem de Melquisedeque, né? Que estava lá atrás no Gênesis. Então, um cara que não tinha linhagem, ninguém sabe de onde é que ele veio, enfim. Então, só uma coisa interessante aqui, né? Que está sendo estabelecido que os sacerdotes serão Arão e seus descendentes. E a questão das vestes, que até hoje a gente leva bem importante, né? A pessoa usar as vestes para mostrar um caráter diferente no que ele estaria exercendo seu papel como sacerdote. Então, durante a missa cristã, ou então durante o sacrifício judaico, o sacerdote usar essas vestes porque não é só ele aí, mas ele está impondo um caráter novo de sacerdote à pessoa dele. Que não é só ele, né? Na missa é importante porque o padre está ali na pessoa de Cristo. Então, até para separar a pessoa do padre da pessoa que realmente está falando ali quando ele oferece sacrifício, né? De resto, é um bando de regrinhas sobre roupa. Talvez tenha detalhes aqui que eu perca, detalhes muito específicos sobre o que simboliza cada um desses detalhes na roupa, né? As pedrinhas, as joias, as flores. Mas enfim, eu tenho meus limites também. E vamos seguir. Por hoje é isso.